Você está ouvindo pela 98.3 FM, o Jornal da Mix. Entrevista no Jornal da Mix. E hoje aqui no Jornal da Mix a gente recebe mais uma vez o Dr. Fábio Stella, especialista em cidadania italiana. Muito obrigada pela presença, Dr. Fábio, mais uma vez, porque tem novidade na área. Bem-vindo, bom dia. Obrigado, bom dia a todos. Resumo da pauta. Direito à cidadania italiana por descendência é reforçado pela Corte Constitucional. A gente teve aí um bafafá, digamos assim, né, em relação a essa questão da cidadania. Muita gente perdeu o sono, muita gente ficou frustrada, muita gente achou que era o fim da linha para conseguir a cidadania italiana. Porém, a Corte Constitucional da Itália reafirmou o direito à cidadania italiana por descendência. E é por isso que você está aqui, doutor Fábio, para explicar para a gente o que aconteceu nesse último 31 de julho. Perfeito, pessoal. No último dia 31 de julho, veio uma notícia muito aguardada por todos os ítalo-descendentes. Basicamente, a Corte Constitucional, ela julgou, né, foi publicada a sentença sobre uma discussão que foi arguida pelos tribunais italianos. Então, 4 tribunais, Bolonha, Firenze, Roma e Milão, ingressaram com esse pedido junto à Corte Constitucional, pois eles alegavam que a cidadania sanguínea, né, iure sanguinis, sem limite geracional, se isso seria válido ainda nos dias de hoje ou não, se seria ainda uma lei, né, se estaria dentro da constitucionalidade. E foi isso que foi novamente reafirmado pela Corte. Tá? Então, é a lei que veio lá de trás, desde 1865, passou por suas alterações, teve a última alteração até então, através da Lei 91 de 1992, no qual ela garantia que todos os descendentes de italianos são italianos a partir do seu nascimento, tá? É um direito adquirido, né, de forma originária, sem limite de gerações ou quaisquer outros pré-requisitos. Né? Então, o que os tribunais questionavam era se isso é possível realmente, né? 4ª, 5ª, 6ª geração em diante, né, ter adquirido essa cidadania ao nascimento, e foi isso que foi reafirmado pela Corte. Muito bem, então quem está com o processo em andamento continua esse processo da cidadania, e quem quer ingressar talvez tenha que fazer um outro caminho, mas é possível ainda conseguir a cidadania, mesmo sendo lá minha tataravó nascida na Itália. Exato, o caminho que é possível, né, e sobretudo com essa ratificação do Poder Judiciário, é justamente o processo judicial perante os tribunais italianos. Não vai ter outro caminho, vai ter que ser o judicial. Por enquanto não. Então esse julgamento, ele não revogou a última alteração. Ela continua vigente, né, todos sabemos do decreto Tajani, né, do dia 28 de março, posteriormente confirmada pelo Legislativo em maio. Essa lei, ela continua vigente, ou seja, não foi retomado os processos administrativos através dos consulados ou aquele presencial diretamente aos comunes. Isso segue como está. Essa lei está posta. Então, a Corte, ela não está revogando essa lei. Tá? Então, o caminho que restou aos ítalo-descendentes é apenas o caminho judicial. A via judicial. Quem está em via administrativa vai ter que recalcular a rota? Exato. Enquanto persiste essa legislação vigente, né, não há outra forma. Quem não se enquadra nas novas normas do processo administrativo, o único caminho viável é o judiciário. Tá? Então, a judicialização do processo já não é uma novidade. Já haviam outras causas que levavam os processos aos tribunais. Um exemplo, 2 exemplos, aquele processo contra a fila, conhecido, né, que quando o processo administrativo eles não era realizado dentro do prazo legal, né, as pessoas ingressavam com esse pedido judicialmente, né, para ter esse direito respeitado. E outro caso é a questão da linhagem materna. Então, existe ainda, né, aquela questão das mulheres antes de 1948 que não transmitiam a descendência aos seus filhos, tá? E isso foi revertido justamente no Poder Judiciário. Então, embora o Judiciário já tenha a jurisprudência sobre isso e todos os processos judiciais de linhagem materna foram e são deferidos, né, é um caso que ilustra bem a situação atual. Não foi alterada a lei, a regra dos consulados para que esses descendentes maternos pudessem fazer. Permaneceu, vamos dizer assim, esse erro legislativo até hoje. E o único caminho para sanar isso
foram e são os tribunais italianos. O que está acontecendo agora é algo muito parecido. Essa lei está vigente, está declaradamente em desconformidade, né, com os preceitos ali constitucionais, porém, não significa que os consulados, a partir dessa decisão do dia 31, vou novamente receber bisnetos, trinetos, nada disso. O caminho para questionar isso vai ser o judicial. Então, né, quem não se enquadra na nova lei terá que ingressar na via judicial, assim como aqueles descendentes maternos já faziam. Então praticamente 100% a judicialização do que era para ser um processo simples, administrativo. Mas vamos conversar que é um caminho, né? Para quem passou aí, os ítalo-descendentes que tinham essa vontade, né, de ter a dupla cidadania, chegou num momento e falou assim, agora não tem mais como eu vou fazer? Existe, então, esse caminho via judicial, ele ainda é possível. Exato, é o ajuste de rota. É um ajuste de rota. Claro que vai depender, né, de cada família, do tamanho do seu interesse, né? Por quê? É um processo mais oneroso. Então a gente está falando de um processo que sai da esfera administrativa, claro, envolve custos documentais também, taxa de consulado, tá? Mas quando a gente fala de um processo judicial na Itália, a gente está falando de custas processuais, honorários advocatícios. Então ele acaba prejudicando essas pessoas, né? Porque se obrigam a arcar com um processo mais oneroso. E aqui cabe a gente fazer um alerta que agora, principalmente, buscar ajuda profissional é importante, né, doutor Fábio? Tem que ter essa ajuda profissional. Sem dúvida, mais do que nunca, né? Além daquilo que já é comum, né, dos escritórios bem prepararem a documentação, deixar tudo legalizado, retificado, agora mais do que nunca tem que ter um advogado constituído na Itália. Então, para quem não tem, e né, a maioria das pessoas, claro, não são próximas, né, de algum advogado italiano, que busquem, né, escritórios de advocacias que possam, né, atendê-los. Com a sua vivência no escritório, né, que já faz isso há quanto tempo, o Stella? A gente está com 7 anos. 7 anos. Existe risco desse parlamento ainda modificar esse entendimento futuramente? Então, quem tem essa vontade, essa necessidade, muitas vezes, precisa ser também ágil e entrar nessa esfera judicial o quanto antes? Exato, né? A gente tudo pode mudar, Tudo né? pode mudar. É isso que eu ia falar agora, porque eu estive aqui há alguns meses, né? Exato. Lembra, Flávia? E a gente falava justamente desse risco de mudança ou não. A gente, claro, entendia como muito remoto, né, uma mudança dessa depois de 160 anos, tá? E a gente viu que houve. Então, quando as pessoas, né, os políticos, né, o poder executivo, o poder legislativo, quando eles se unem com um propósito interno deles, a gente sabe que tudo pode acontecer. Então agilizar, né? Mais do que nunca, quem está com os documentos prontos, quem já tinha se programado até mesmo para um processo judicial, então já tinha se preparado do ponto de vista de custos, é o momento de entrar com a ação, sem dúvida. Até porque só há esse caminho nesse momento. Então a gente vê que vai ser uma enxurrada de processos. Então os tribunais, eles já vinham superlotados aí ao longo dos últimos anos. Agora a tendência mais. agora então é que vai se formar, vamos dizer assim, uma grande fila no Poder Judiciário. Eles não vão contratar mais juízes porque está entrando mais processos. Então, quem já estava com a intenção de fazê-lo, já estava com os documentos prontos, já havia se programado financeiramente, sem dúvida, esse é o momento. Esse é o momento. Essa decisão, então, da corte, calma, não é de quem ainda não tem nada programado, ainda também pode arriscar aí e dar início a um processo. Mas é isso que a gente falou, né? Com a ajuda de profissionais e profissionais sérios, porque senão pode ser um processo pior ainda, né? Não, sem dúvida. E a informação tem que ser muito clara, né? Até voltando já ao início da nossa conversa, né? Então, essa decisão, ela não revogou a lei atual. Então, os processos via consulado, via comune, continuam com as restrições impostas por eles, tá? Então, o que o judiciário julgou a validade, a constitucionalidade daquela antiga lei, no qual ela confirmou, né, que os descendentes de italianos são italianos desde o dia do seu nascimento, de forma imprescritível. Então, um direito imprescritível, você pode solicitá-lo a qualquer tempo, sem limite de gerações ou quaisquer outros pré-requisitos. Então,
E essa decisão foi muito comemorada por todos e com toda a razão, tá? Mas é importante deixar claro que a restrição via administrativa permanece igual, mas que o Poder Judiciário é o caminho. O entendimento deles é: somos italianos desde o dia que a gente nasceu, portanto, aquela lei vigente à época é o que nos garante esse direito. Doutor Fábio, a Giovana perguntou aqui que quem já tem dupla cidadania reconhecida, essa decisão acaba reforçando essa legitimidade do processo anterior? Também, porque mesmo que remoto, havia um grande receio, porque se eles declaram inconstitucional a lei anterior, todos aqueles que com ainda processo em curso ou que se tornaram cidadãos italianos sob aquela lei, poderia ser impactado. Sim. Então a gente não conseguiria nem saber o alcance disso, mas seria quase que uma anulação daqueles que se tornaram italianos através de uma lei que eventualmente seria inconstitucional. Mas não, justamente o que eles julgaram é que é constitucional e que é válida. Então sim, Giovana, né? Reforça essa legitimidade. Perfeito. Doutor Fábio, para quem quer saber mais, quem quer tirar dúvida, quem tá com um processo, tá meio perdido, via administrativa que não vale, né? Agora tem que ser via judicial, pode te procurar? Com certeza. Vamos deixar os endereços então. Perfeito. Nas nossas redes, Stella Cidadania Italiana. Stella com ST. S mudo e 2 L's. Perfeito. E Cidadania Italiana. Estamos em Santa Felicidade, na Via Vêneto 1120. Inclusive é um endereço novo nosso que a gente se mudou nesse último mês. Bem próximo ao antigo, para quem já o conhecia. E o fone da nossa central é o 987312284. Com mais de 7 anos de experiência, cidadão italiano, então vai poder, com certeza, a equipe toda orientar muito bem para quem vai ter que pegar esse processo via judicial, né, doutor Fábio? Perfeito, estamos à disposição. @Stella Cidadania Italiana. Muito bem, vai estar também lá no nosso Spotify, vai estar lá no nosso canal da Mix. E agradecer mais uma vez trazer essa novidade aqui pra gente, doutor Fábio. Obrigada. Eu que agradeço, um prazer estar aqui. Sempre, obrigada.